Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no canal do Universo Bíblico Teológico. Não esqueça de dar o seu joinha e ativar o sininho para que este canal possa ir avançando e chegar a diversos lugares, a vários corações que necessitam da palavra, do ensino da parte de Deus. Amém? Então, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, ajude este canal a crescer. Amém? O tema deste vídeo é pecado ou iniquidade? Qual a diferença entre pecado e iniquidade? Vamos lá? Vem comigo. Uma coisa o pecado e a iniquidade têm em comum: apontam para erros que a Bíblia define como aqueles erros contrários à vontade de Deus. Nesse sentido, pecado e iniquidade são práticas que têm a ver com esses erros que cometemos, ferindo a vontade de Deus. Porém, a diferença fundamental entre pecado e iniquidade na Bíblia é mais facilmente vista quando analisamos as palavras nos originais e, em seguida, observamos como elas são usadas nos textos. Então, primeiramente, vamos analisar a palavra pecado. No original grego, a palavra pecado é hamartia e significa, com relação às atitudes humanas, errar o alvo. Então, em outras palavras, o pecado seria uma escorregada que alguém teve perante as leis de Deus, desobedecendo-as. Já a palavra iniquidade, no original grego, é anomia e significa condição daquele que não cumpre a lei. Ou seja, aquele que não cumpre a lei de Deus e peca de forma constante contra ela, entra em uma condição de vida que se chama iniquidade. Podemos ainda colocar da seguinte forma: a pessoa que está pecando de forma constante, que nós chamamos essa pessoa de iníquo, ela está numa condição inaceitável para Deus. E isso também tem nome no grego. Na Bíblia, nos originais gregos, quando faz referência à justiça de Deus, faz-se uso da palavra dikaiosune, que significa condição aceitável para Deus. Porém, quando o homem está na condição inaceitável para Deus, no original é a palavra adikia. Ok? Então é nessa condição que o homem se encontra, porque ele peca de forma constante contra a lei de Deus. Ele está em constante desobediência, é um iníquo. Isso é iniquidade. Vamos analisar alguns textos para a gente firmar bem o nosso entendimento? Então vamos lá. Primeiramente sobre o pecado. O texto se encontra em João, capítulo 19, versículo 11. Diz assim: respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Observe que temos aqui o foco no erro cometido, ou seja, no errar o alvo. Esse é o uso da palavra pecado. Alguém errou o alvo, alguém desobedeceu a lei, agiu mal, teve uma atitude reprovável, ok? Agora vamos analisar sobre a palavra iniquidade. O texto está em Mateus, capítulo 7, versículo 23, que diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe agora que a iniquidade é uma condição, um estado em que a pessoa se encontra, ou seja, um praticante de erros constantes e sucessivos, alguém que vive naquele caminho de erros sem arrependimento algum. Concluímos que a diferença entre pecado e iniquidade é que o pecado é um erro de alvo, algo isolado que ocorre por negligência ou por um descuido. Já a iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser então acidentes,
mas se tornam uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento, ajuste ou correção. O iníquo é exatamente quem se orgulha do caminho do pecado e anda nele. É quem permanece nessa terrível condição. O pecador já é alguém que errou o alvo, porém se arrepende e procura o ajuste e a correção. Sendo assim, nós, servos de Cristo, somos sim pecadores, pois todos foram destituídos do pecado, então nós ainda somos pecadores. Significa dizer que nós ainda, de vez em quando, erramos o alvo. Porém, não podemos ser iníquos, ou seja, não podemos estar mergulhados na iniquidade, pois a prática constante de pecados é um sinal na vida de quem não está servindo a Deus. É um sinal de que você está numa condição inaceitável para Deus. Portanto, finalizamos aqui com mais um texto bíblico que está na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo de número 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.